Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor Deus tem nos concedido. Eu queria fazer um comentário hoje, meus irmãos, acerca da lição de número 6, né, que é a nossa lição, a nossa próxima lição. E o título é A Parábola do Castigo e Exílio de Judá. O nosso texto do dia, que está em Isaías capítulo 5, versículo 20, diz assim: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, fazem do amargo doce e do doce amargo. Né? O que nós entendemos aqui, meus irmãos, até mais lá na frente da lição nós vamos ver, né? A invertida de valores, ou seja, aquilo que era errado virou certo e o que era certo virou errado. E aqui na síntese aqui, que seria a nossa verdade prática, Deus cuida dos seus filhos e tem grande esperança de que estes frutifiquem abundantemente. Portanto, a falta de frutos adequados traz resultados desagradáveis. Ou seja, Deus, ele, como nós vamos ver, né, que a vinha simboliza o povo de Israel. Então, né, a falta de frutos adequados, como Deus gostaria que eles, né, fizessem, o que aconteceu? Gerou resultados desagradáveis, né? E aqui, o nosso texto bíblico, que está registrado em Isaías capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 8 e versículo 13, diz assim: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. E a cercou e a limpou das pedras e a plantou de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. É assim como nós estamos falando, Deus esperava, Deus planta o povo de Israel, Deus planta, como nós vemos aqui que é uma parábola da vinha, né? Deus coloca no coração deles acerca, né, de adorar a Deus, começa lá com Abraão, nós vemos, o pai da fé, mas ao invés de eles darem uvas boas, eles derem uvas bravas, ou seja, um fruto ao qual o Senhor rejeita, né? Que nós vemos que Deus queria que eles dessem uvas boas para que através desse fruto pudesse alimentar outras pessoas. E no versículo 3, agora pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai vós, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que ele não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas veio a produzir uvas bravas, agora pois vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada. Então nós vemos que agora começa o juízo contra o povo de Israel, Deus decretando a sentença. E a tornarei em deserto, não será podada nem cevada, mas crescerão nela sarças e espinheiros. E as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta de suas delícias, e esperou que exercessem juízo. E eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Então Deus aqui decretando o juízo, como nós até vemos nas lições passadas, e esse relato aqui de o povo sendo levado cativo está registrado em 2 Crônicas, capítulo 36, né? Que nós vemos que Deus cumpre aquilo que eles tinham dito àquele povo. Então nós vemos aqui Deus falando que plantou uma vinha, deu chance, deu oportunidade, o povo rejeitou, Deus iria vir com juízo. E a nossa introdução, meus irmãos, eu vou ler uma parte aqui, né? Convém que tomemos como exemplo o povo de Israel para não incorrer no mesmo erro, ou seja, nós tomamos o povo de Israel como exemplo de oportunidade, ao qual Deus ama, ao qual Deus se dedica, para que eles possam estar mais perto de Deus, para que eles possam estar buscando ao Senhor. E na hora que eles rejeitam a Deus, né, começam a pecar e começam a andar nos seus próprios caminhos, Deus ele entra com o juízo, né, trazendo
tudo aquilo, né, que nós vemos que Deus trouxe. Não porque de repente alguém vai dizer, mas Deus é um Deus mau. Não, Deus é um Deus justo. Então ele disse para o povo de Israel, né, que eles deveriam fazer uma coisa, eles fizeram outra. Então por isso Deus veio com o juízo. E ao invés que nós vemos de eles darem uvas boas, eles deram uvas bravas. Então no tópico 1 aqui, a parábola da vinha. Deus cultivou sua vinha. A vinha é uma plantação de uvas que obviamente são plantadas para produzir resultados ou lucros para o seu dono. Nessa parábola retratada por Isaías, a vinha representa o povo de Israel, como nós dissemos, e mais especificamente o reino de Judá e a cidade de Jerusalém, com todos os investimentos que Deus havia feito neles para que produzissem bons e abundantes frutos. A forma como o profeta retrata o cultivo da vinha evoca as técnicas agrícolas primorosas, intenso trabalho, ou seja, Deus ele trabalhando intensamente para que aquele povo pudesse dar uvas boas, para que pudessem trazer bons frutos. Deus faz um investimento. Assim como nós vemos, né, no nosso mundo, né, no nosso mundo secular, o agricultor investindo na sua plantação, Deus investindo na plantação dele. Deus investindo também para obter um retorno. E nós vemos que esse povo não deu um retorno esperado, né? Não deu o retorno agora ao qual Deus queria. Deus investiu, levantou profetas, Deus levanta sacerdotes, Deus levanta juízes, Deus levanta libertador, como nós vemos Moisés, mas o povo rejeita, o povo não quer. Então Deus, né, todo-poderoso, que faz todas as coisas, que pode todas as coisas, faz um investimento, e o investimento o povo não aceita. É uma terra que não quer, né, ser plantada, ser trabalhada para dar bons frutos. O que eles querem é dar maus frutos. E o que nós vemos nos dias de hoje é exatamente isso, meus irmãos. Deus investe dando todas as oportunidades, possibilidades para que a pessoa, para que o homem, para que a mulher possa ter uma vida abundante, uma vida tremenda com Cristo. Mas o que as pessoas fazem? Rejeitam. E ao invés de dar frutos bons, dão frutos maus. Então aqui, na parte 2 aqui, a escolha do local, o vinhateiro, até uma parte aqui meio que agrícola mesmo, né? De um agricultor. Então aqui vai dizer aqui, assim, o vinhateiro escolheu um outeiro para plantar sua vinha, no lugar de terras muito férteis. Outeiro é um terreno com uma pequena elevação de terra que faz com que de longe se aviste a beleza do lugar, ou seja, Deus escolheu um lugar privilegiado para a vinha, querendo que ela fosse reconhecida pelo capricho do vinhateiro, pela beleza de sua organização e, consequentemente, pelas abundantes colheitas. Então Deus escolheu, né, aquele povo a partir de Abraão para que eles pudessem ser escolhidos, para que eles pudessem ser um modelo para as outras nações. Então Deus, né, ele escolhe essa terra, que faz com que essa terra seja uma terra fértil, seja uma terra abundante, uma terra a qual Deus pode esperar algum retorno. Por isso que Deus faz tudo, prepara tudo, para que eles pudessem dar resultados, né? E consequentemente pelas abundantes colheitas. Ou seja, Deus queria abundar, Deus queria trazer muitas colheitas, queria retirar muitas colheitas daquele povo. Mas o povo não deixa, e o povo não quer. E foi Deus que escolheu. Foi Deus que escolheu para que pudesse dar um retorno para Deus. Mas eles mesmo assim rejeitaram. Então, Deus plantou as melhores mudas. Então Deus, meus irmãos, quando fala as melhores mudas aqui, eu não vou ler para nós ganharmos tempo, Deus investiu, vamos dizer assim, na nossa linguagem, pesado no povo de Israel. Investiu muito, investiu muito. O grande foi o investimento, porque Deus fez várias coisas, Deus fez vários milagres. Para nós termos uma ideia, meus irmãos, o povo que mais viu milagre foi o povo no deserto. O povo no deserto foi o povo que mais viu milagres. E o povo que mais rejeitou, um dos povos que mais rejeitaram a palavra de Deus. Mesmo assim, aqueles que saíram do Egito não conseguiram entrar na terra prometida. Só 2 conseguiram entrar na terra prometida daqueles que saíram do Egito. Então nós vemos que Deus aqui, ele faz tudo aquilo, né, que é necessário, que é preciso, para que o povo possa entender, para que o povo possa guardar
acerca da sua palavra. Mas o que o povo faz? Ele rejeita. E Deus, né, quando fala as melhores mudas, Deus seleciona as coisas que ele vai fazer para que o povo possa entender. Usa uma linguagem do povo para que o povo possa entender acerca daquilo que ele quer do povo. Mas mesmo assim o povo não quer. Né? Aqui até a última parte, que livrou-os de inimigos poderosos e lhe fez promessas grandiosas. Quantos livramentos o povo de Israel não teve? Quantos? Eles estão no lugar, meus irmãos, ali, né? Eles estão no centro, ali onde tem várias nações em volta, como nós vemos até na Guerra dos 6 Dias. Eles no meio, todas aquelas nações em volta, lutando contra eles, Deus dá o livramento para eles. E lá não era diferente, vários povos em volta, e mesmo assim eles conseguindo vencer os seus inimigos, porque Israel é um lugar privilegiado. Né? Alguns dizem até que é o centro do planeta. Mas o que nós vemos, né, é que Deus livra de inimigos poderosos e Deus faz grandes coisas no meio deles. Mas mesmo assim, eles rejeitam. Eles não querem, né, estar em obediência com Deus. E aqui, no tópico 2, Deus cuidou e esperou coisas boas da vinha. Ou seja, Deus esperando alguma coisa boa deles. Deus fazendo de tudo para que eles pudessem dar um retorno. E na parte 1, ele afofou a terra e tirou as pedras. Como está no versículo, Deus prepara a terra, Deus cultiva, Deus vai faz uma preparação na terra, aduba a terra, Deus tira as pedras, Deus faz com que o terreno fique todo limpo para que possa ser plantado. Deus prepara tudo, começa a plantação e ao invés de dar uvas boas, dá uvas bravas. Deus limpou o seu povo, é como nós vemos. Se a gente pegar no Novo Testamento, nós vamos ver Jesus, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Deus vai e nos limpa com o teu sangue, né? E faz um investimento em nós, como ele fez há 2000 anos na cruz do Calvário, morrendo na cruz do Calvário. E ele faz um investimento em nós para que nós possamos levar as boas novas, para que nós possamos ser, né, possamos ser obedientes à sua palavra. Mas o que muitos fazem? Rejeitam, não querem seguir a doutrina de Cristo. E Deus e aquele povo, Deus fez tudo isso. Mas mesmo assim, irmãos, eles rejeitaram, eles não quiseram, e Deus preparou a terra, deixou tudo muito limpo, tudo muito abençoado. É como nos nossos dias, Jesus veio, morre na cruz do Calvário, prepara a terra, que é o nosso coração, para que possa plantar a semente, para que ela possa dar frutos. E o que nós vemos? As pessoas não querem. E na última parte aqui, meus irmãos, diz assim: Deus cuidou para que nenhum impedimento atrapalhasse uma safra abundante. Deus, meus irmãos, ele teve várias situações onde muitas coisas poderiam atrapalhar o seu trabalhar daquele povo. Mas mesmo assim, o povo ainda o rejeita. Mas mesmo Deus fazendo tudo isso, Deus dando vários livramentos para eles acerca das nações vizinhas, Deus suprindo várias necessidades a qual eles tinham. Eles vendo vários sinais miraculosos ao qual eles viam. Mas mesmo assim, eles não quiseram. Uma vide que ao invés de dar uvas boas, dá frutas bravas. E o que nós vemos nos nossos dias é exatamente isso, como nós estamos falando. Jesus investe pesado em nós. Jesus entregou a si mesmo para que nós pudéssemos alcançar vida e vida em abundância. E o que nós fazemos? Nós rejeitamos a mensagem. Mas eu sou crente há muitos anos. Está ouvindo a mensagem? Está fazendo jus àquilo que Deus colocou na sua mão? Amém. Continue assim. Mas aqueles que não estão, repense. Veja onde você parou e veja onde de repente você deveria ter começado e não começou. Que Deus vai te abençoar. E aqui na parte 2, edificou uma torre e construiu um lagar. Né? Então aqui a primeira parte, aqui, a torre remete à vigilância constante que Deus tinha de sua vinha. Ele ficava observando tudo ao redor para que nenhum inimigo ou animal silvestre invadisse ou destruísse a vinha. Mais uma afirmação do profeta que remete ao cuidado absoluto de Deus para com aqueles que ele escolheu para ser seu povo. Ninguém invadiria Israel se Deus assim não permitisse. Irmãos, nada aconteceu com Israel
e nada aconteceria, e nada acontece ainda hoje com Israel, se assim Deus não permitir. Em todo o mundo é assim. Se Deus não permitir que algo aconteça no mundo todo, não acontece. Mas aqui nós vemos, né, um contato direto com o povo de Israel. Deus dizendo que cuidará daquele povo. Tudo que acontece daquele povo, meus irmãos, é Deus que está permitindo. O seu sofrimento é Deus que está permitindo. Tudo que Deus faz com eles é porque Deus permite que aquilo aconteça. Então eu não tenho do que reclamar. E Deus até fala aqui, a torre remete à vigilância constante que Deus tinha de sua vinha. Ou seja, Deus, ele estava vendo toda a sua vinha, a forma como estava crescendo, a forma como estava, né, fortificando as raízes. Mas o que acontece? Deus vê tudo. Deus vê em cima, o que acontece em cima, no caso aquilo florescendo, e também Deus vê o que está acontecendo embaixo, como está a raiz. Então Deus nos vê por dentro e Deus nos vê por fora. E isso é o que nós temos que guardar. Então aqui, a torre de vigilância era a constante que Deus tinha de sua vinha. Como nós estamos falando, Deus estava vendo a parte de cima florescendo, mas Deus também estava vendo a parte de baixo, as raízes, aonde ela estava fazendo raízes, como estavam as suas raízes. Então Deus aqui, né, ele vem dizendo que estava em constante vigilância e o que o povo estava mesmo assim o rejeitando, mas as coisas só estavam acontecendo porque Deus estava permitindo, porque é o que Deus permite, porque tudo está no controle de suas mãos. A parte 3, a esperança de Deus. Eu vou ler uma parte aqui, meus irmãos. O vinhateiro esperava o bom resultado da tarefa cumprida com cuidado e amor. Amor este, não apenas como sentimento, mas como obras, e eram boas obras. O que se esperava do povo, a despeito de todos eles e predileção de Deus pela sua vinha. Ele produziu uvas amargas. Deus esperava de seu povo obediência à sua lei e às ordenanças, a prática da justiça e submissão ao seu senhorio. Mas tudo que ele colheu foram roubos, injustiça, corrupção, idolatria, opressão e toda sorte de males. Irmãos, Deus investe em nós. Jesus investe em nós. Deus investiu naquele povo. Mas tudo que Deus escolheu, tudo que Deus colheu foi isso aqui. Injustiça, corrupção, idolatria, opressão e toda sorte de males. Imagine você plantar algo e de repente quando você vai colher, você vê que está tudo ao contrário. E só tem males naquele fruto. Irmãos, dá um desespero, dá um desânimo, né? Nós conhecemos esse sentimento. Mas nós sabemos que Deus também, o Espírito Santo de Deus se entristece quando vê eu ou você rejeitando aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Mas mesmo assim, Deus, a sua esperança, né, era que as coisas pudessem mudar. Era que de repente, quando fosse, né, ver aquela plantação, ela poderia estar de repente já no momento ou numa expectativa de dar frutos ruins. Mas a esperança poderia ser que ela pudesse no último momento florescer e dar frutos bons. Mas ela mesmo assim dá frutos ruins. Então Deus espera até o último momento, irmãos. Deus dá todas as oportunidades para o povo se arrepender, para o povo se consertar, para o povo se regenerar. Mas o povo não quer, o povo não aceita. O povo não aceita ser submisso ao Deus Todo-Poderoso. E quando Deus vai colher os frutos, ele vê que só existe corrupção, idolatria e outras práticas, até que o autor da revista aqui, o comentarista, né, não colocou. Então, meus irmãos, eu estou correndo um pouco aqui. No tópico 3, o castigo e o exílio da vinha. A frustração divina. Deus se aborrece com seu povo, pois diante de tanto cuidado, somente poderia haver boas colheitas. E na última parte aqui, ela viraria pasto, seria pisada, se tornaria desertificada,
cresceriam nela plantas que a sufocariam e lhe faltaria chuva. Tudo isso era o destino natural daqueles que se rebelam contra o cuidado de Deus. Então, estamos na presença de Deus, estamos buscando a Deus, estamos debaixo da sua proteção e do seu cuidado. Mas quando a gente sai disso e tenta a nossa própria sorte, meus irmãos, nós só quebramos a cara. E aí nós passamos provas, situações difíceis e a coisa fica feia. E Deus estava falando aqui que o destino, né? O destino a frustração que Deus teve, a gente não de repente coloca aqui, interpreta a frustração de Deus para nós entendermos o sentimento de Deus, mas o que nós vemos é que aquela semente foi sufocada, né? Como nós vemos naquela semente, uma semente caiu nos pedregais, outra semente caiu numa boa terra e deu fruto, e a outra semente caiu em outros lugares, no espinheiro, mas uma deu fruto, ou seja, 4 sementes para uma dar fruto. Mas o que nós vemos, meus irmãos, é que Deus dá oportunidade para todas as terras. Depende como está a sua terra. Depende como você tem cuidado da sua terra, como eu tenho cuidado da minha terra. Então Deus, Ele investe em nós, né, para que nós venhamos dar bons frutos, para que quando Ele venha colher os frutos que nós temos, Ele venha fazer uma boa colheita. Mas muitas das vezes Ele tem chegado em vida de alguns e tem colhido corrupção, tem colhido idolatria, adultério, fornicação e vários males dessa vida. Tomemos cuidado, irmãos, porque Deus Ele vê tudo, como nós falamos. Deus Ele planta uma vinha e Ele vê o que floresce em cima, mas Ele também vê o que está por baixo da terra, porque Ele vê todas as coisas. E na parte 2, os ais aos desobedientes. Deus profere 6 ais contra o povo de Israel, divididos em 7 classes, cujo foco central é a inversão de valores que era praticada. Subvertendo a ordem natural das coisas, afirma-se que eles estavam chamando o mal de bem e vice-versa, transformando trevas em luz e vice-versa, e chamando o amargo de doce e vice-versa. Essas 3 afirmações colocam palavras negativas na frente das positivas. Estas últimas que eram as esperadas por Deus, mostrando que a cegueira espiritual, a falta de discernimento das coisas corretas, a falência da moral e da ética levaram o povo a confundir, a trocar a obediência pelo pecado, sem nem perceber o que estavam fazendo, né? Então, meus irmãos, já que nós estamos falando para a jovem aqui, eu queria pontuar duas coisas aqui. Antigamente, meus irmãos, se a gente fosse pegar, eu queria até fazer um entre parênteses aqui na questão do comentarista da revista aqui, e pontuar 2 coisas aqui, irmãos. Antigamente, nós vemos, né, que a fornicação era pecado, e ainda hoje é pecado. Mas se falava muito de fornicação, se falava muito que não podia, né, ter uma prática sexual antes do casamento. Mas parece que hoje, meus irmãos, aquilo que era errado parece que está certo. E tem muitos casais de namorado que vai para o motel, infelizmente. E parece que o que era errado antes, agora é certo. E o que era certo, antigamente era errado. E a troca de valores, ninguém sabe o que era certo e agora o que é certo e o que é errado. Mas o certo é, aquilo que foi errado no passado, continua sendo errado hoje. Aquilo que era certo no passado, continua sendo errado hoje. Se nós fôssemos ver no começo do século passado, o casal de namorado malemar podia nem beijar na boca da namorada, só depois do casamento. E isso foi se prolongando, isso começou na igreja, era assim, mas depois no mundo foi desenvolvendo mais, na igreja também. Nós vemos, meus irmãos, que hoje está uma verdadeira bagunça, um desleixo. Como eu disse e repito, casais de namorado que vão para o motel com suas respectivas namoradas e acha que está tudo bem, pode tomar ceia, pode fazer o que quiser. E acha que os tempos mudaram, que as coisas são assim mesmo. Não é assim mesmo. E o que nós vemos é essa inversão de valores. O que era certo ficou errado e o que era errado ficou certo. Mas a palavra de Deus não muda. O que era certo continua sendo certo e o que era errado continua sendo errado. Outra coisa também, né, que agora é a moda, que agora é o momento, eu até vou fazer um
um estudo mais aprofundado sobre isso, mas eu queria pontuar levemente a questão da tatuagem. Nós vemos que hoje muitos jovens estão com desejo de fazer tatuagens. É pecado, não se deve marcar o seu corpo. E alguns dizem até que é um pacto de sangue. Uma tatuagem é um pacto de sangue que você faz, porque quando aquela agulha ela bate na sua pele, sai sangue. Então aquilo ali é como se fosse um pacto de sangue. E o que nós vemos hoje, meus irmãos, isso está entrando dentro das igrejas. Você vai dizer, mas dentro da igreja, irmão? Dentro da igreja. Tomemos cuidado, meus irmãos. O que era pecado continua sendo pecado. E o que era bênção continua sendo bênção. Porque a gente vai pensar, poxa, mas está dentro da igreja, então quer dizer que lá fora pode fazer e aqui dentro não pode? Exatamente. Se os jovens do mundo querem fazer, deixa fazer. Mas um jovem crente que se preze, que se valoriza, não se compactua com esse tipo de coisa. Então, meus irmãos, a última parte aqui. A esses se diz que serão queimados e reduzidos a pó. Então nós vemos que esses que praticam tudo isso, que tomam essas mazelas para si, eles vão ser reduzidos a pó. Não sabem nem o que está fazendo. O vento sopra e vai com o vento. Tomemos cuidado, porque a inversão de valores é muito séria. Eu estou pontuando essas duas coisas aqui, mas tem muito mais para se falar. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que tomar cuidado. Jovem, o que era pecado antes continua sendo pecado. As coisas não mudaram. A palavra de Deus não mudou. Quem muda são as pessoas ao qual transmite a palavra. Mas a palavra de Deus não muda. Então vigie. E mais uma coisa também que eu quero trazer dessa parte da inversão de valores, né? Que está aqui, ó. Contra esses se diz que serão exilados, sofrerão fome e sede, descerão a cova aberta diante deles, o que seriam extremamente humilhados. O próximo ai vai contra aqueles que se apegam à iniquidade. Aí está falando aqui, perversidade, depravação e o pecado. Né? Aqui está falando da depravação total. Né? Que se apega, esse é um dos ais. Vigia. Vigie, porque nós vemos que a nossa vida é curta, a nossa vida não é tão grande assim, e nós temos só uma chance nessa vida. Amém? E na parte 3, o poder do exército inimigo. Isaías prevê com extrema exatidão várias invasões que Judá e Jerusalém sofreriam primeiramente pelos assírios. E nessa última parte aqui, meus irmãos, nós vemos que Jair já estava prevendo. E nós vemos em 701, pelo comando de Senaqueribe, os assírios querendo invadir o reino de Judá. Mas quem consegue dominar mesmo são os caldeus. Então Deus ele entra com juízo acerca daquilo que aquele povo estava fazendo contra a sua palavra, estava pervertendo aquilo que Deus tinha colocado. Estava ignorando aquilo que Deus tinha mandado. Então hoje, pense bem. Se você estiver ignorando alguma coisa, estiver deixando alguma coisa passar batido, pense bem e não se envolva com essas mazelas. Conclusão. O cuidado de Deus a favor do seu povo é perfeito, nada lhes falta. Ele os esconde debaixo de suas asas, portanto provê tudo e tem grande esperança de que nós frutifiquemos abundantemente. Então, meus irmãos, hoje, o que nós percebemos é que Deus ele planta a vinha, assim como ele plantou em Israel. Assim como ele plantou a palavra de Deus, a palavra dele na minha vida e na sua vida. E ele quer que nós demos fruto. Às vezes a gente pensa que fruto é somente ganhar almas. Não, irmãos, não é somente ganhar almas. Frutos do Espírito. Longanimidade, benignidade, fé, mansidão, perseverança. Para que outras pessoas possam se achegar a nós e possam viver uma vida abundante. Para nós alcançarmos esses frutos, nós temos que ter uma vida em santidade, uma vida no altar. Não uma vida de depravação, não uma vida de pecado. Pecado, claro, estamos sujeitos a cometer e é provável que nós cometemos. Mas não ficamos prostrados. Depende daquilo que acontece, das circunstâncias da vida. Tem coisas que não dá para voltar atrás. Tem coisas que passam.
E às vezes a gente perde a oportunidade. Então hoje Deus está nos falando. O investimento foi feito em nós. Cabe a nós agora darmos os frutos necessários nessa vinha, frutos agradáveis. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. E eu peço aos irmãos que assinem o nosso canal, né, que ore por nós e que Deus abençoe os irmãos, né? Fique na paz do Senhor. Nos ajude, irmãos. Ore por nós, interceda por nós. Deus abençoe a cada um. Fique na paz. Amém.